daqui a 2 dias entre Flamengo e Palmeiras. A gente vai montar já um time ideal, é isso que a gente vai fazer? Cara que chamam, né? O 11 contra 11. O cara a cara, 11 contra 11, enfim. A formação é bem diferente. Formação ideal, o time ideal dos 11. Os 11 ideais entre Flamengo e Palmeiras. Mas antes, eu queria saber do Gustavo e do Thiago se o favoritismo inegável nesse momento do Flamengo. O Flamengo não é o favorito? É que, tipo assim, tu falou de um jeito que parece Inegável, que o Palmeiras tipo deu assim, uma merda. É inegável, Não, gente, mas- pelo amor de Deus. Olha o momento que o Palmeiras está vivendo. Eu acho que Não, o Flamengo é favorito, pô, mas é outro campeonato. Cara, mas assim, e é inegável. Mas assim, eu você- também acho que é inegável. Ele vai querer Eu jogar. acho que o favoritismo é igual inegável. ver Nada estratégia tira do esse Abel. título do Mengão. Não, Quem é mas que tá que com é 9 dedos e absurdo. meio na taça? É do absurdo, brasileiro? é absurdo Flamengo. isso. Não, o brasileiro acabou, pô. Então, e É quem é que absurdo. vive Brasileiro o momento acabou. de novembro? Novembro do Flamengo foi muito bom. Então, mas é absurdo isso que eu tô falando, porque assim, há 2 semanas atrás, que como a gente joga brasileiro segunda e quarta, domingo, outubro. e quarto, há 2 semanas atrás, o Palmeiras era líder, Era o líder. Flamengo vinha jogando meio que ganhando com a barriga, vamos dizer assim, não vinha jogando ao futebol, e o favorito era o Palmeiras. Então aí Beleza, agora o Palmeiras tipo, estava o Flamengo. o Palmeiras estava 3 Cara, pontos é o na futebol. frente. O Piquerez hoje falou. O né, Palmeiras pipocou o no brasileiro. Não, o Palmeiras beleza. pipocou no brasileiro. Eram 3 foi pontos nível na a do frente. Botafogo na Não, dois não, anos não, atrás. não. Aí Pô, o Palmeiras aí eu perdeu discordo. pro Vitória. E o Não, empatou perdeu, não. com o Vitória e perdeu pro Santos, pô. O que aconteceu? Nem pra fazer a boa. O que Vamos lá. aconteceu com o Palmeiras, normalmente, nessa situação aí, foi que o Palmeiras, depois da LDU, ganhou do Santos e depois não ganhou mais. A última vitória do Palmeiras foi contra o Santos. E nessas situações... Aquele primeiro jogo, né? No É. brasileiro. No Allianz. O a outro gente já perdeu. viveu Sem o Neymar. em 2020 e 2021. Então, o Abel não consegue mobilizar o elenco para 2 frentes. Isso eu acho que é uma questão sintomática. Mas mudou Se bem, você olhar. mas mudou bastante o time. Mas a comissão técnica é a mesma. É como se ele não tivesse conseguido mobilizar o elenco pra Cabeça. ultrapassar pra cabeça. Tá, mas vamos lá. Pô, Por mas- exemplo, o Rafael Cabeça Veiga. fria. Rafael Veiga era o dono do time do Palmeiras em 2021. Hoje ele é reserva. Quem é o dono do Palmeiras? Hoje você não tem um cara que tem- bota desculpa a expressão, A melhor temporada é a do pema Planeta, na tá? mesa e na fala assim, mesa, porra, eu não. vou decidir. Não tem um cara do Palmeiras Não hoje tem, pra você mas isso é muito confiar. bom, mas isso é muito bom. É bom? Eu É acho muito que bom. deixa o coletivo realmente Deixa, mais forte. a gente tinha até o meio do ano o Estevão. O Estevão era essa figura. E o time girava em torno do Estevão. E qualquer treinador botava mas ele é 2, muito 3... Ele é muito diferente, mas você vê que no Mundial ele não conseguiu desenvolver tão bem. Mas como o nível ele também é tava. outro, né? Entendeu? Mas agora o nível outro, ele tá voando. Tá voando, No porque Chelsea. também os companheiros já estão acostumados àquele nível lá. Exatamente. E ele também subiu. Sim, com Subiu o certeza, nível. tá treinando com eles. Aí, mas Eu vejo até alguns jornalistas falando que nenhum brasileiro chegou com tanto impacto na Premier League quanto o Estevão. E ele foi muito criticado, porque, ao contrário do Endrick, ele escolheu um time que tava em baixa. É que tava apostando muito em jovens. Tá? Apesar de estar se organizando, Não, sim, mas mas o mas o Chelsea- a Chelsea grana tinha foi pesada, né? 40 jogadores. Hã? A grana foi pesada também. Foi Não, mas o basicamente mais ou Chelsea, menos o mesmo tava valor. com 40 jogadores, emprestando um monte, o pessoal chegava e já ia embora. Então, Mas organizou, acho que esse ano tá melhor, entendeu? aham. Mas eu acho que ele escolheu até melhor que o Hendrick. O Hendrick escolheu um time que é, querendo ou não, o melhor, É só verdade, que tá no banco é e não verdade. joga. Não, então Tem que o Hendrick ele deu é azar protagon- também, né? Ele é ele é o protagonista. azar. Eu acho que é o azar. Pô, é o que azar. Pô, o cara. Mbappé É o chegou. Mbappé. Não, mesmo que o Mbappé não tivesse chegado, É. você tem que ser realmente um cara muito fora do gol pra chegar no Real Madrid com 18 anos e assumir a camisa 9 do Mas Real eu acho que ele ia Madrid. jogar mais se não tivesse o Mbappé. Também acho, tenho certeza. Cara, mas o não tem Mbappé, como falar do quando ele Neymar, foi, por Quando ele exemplo. foi, o Mbappé já era algo já que, tipo... Mas o Neymar já foi não, pra não, lá não, bem não, pronto. não. Quando ele foi, O Mbappé Pô, ainda tava não no tava lá, embrólio mas de... era algo o sabido, Hendrick, cara. o Hendrick, Já vinha o namorando, Hendrick. ele tava esperando Mas o vencer pessoal do PSG contrato. ainda tava tentando convencer o o Mbappé de Hendrick, ficar. o Hendrick, ele fechou pro Real Madrid quando ele ainda tava no Brasil. Ele tava com 17. O Hendrick. O Hendrick, ele fechou pro Real Madrid quando tava com 17 anos. E todo mundo já sabia que ele ia pro Real Madrid. Só que não havia concretamente o Mbappé no Real Madrid. Não, mas o E aí, ele já quando havia ele cai forçado lá- a ida. Só que não conseguiu porque, de fato, era uma multa absurda. Então o Real Madrid fez o quê com o Mbappé? A gente vai esperar o seu contrato vencer, você não renova, você vem de graça. Tem as luvas que paga, claro. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu tô falando, já sabia, cara. Todo mundo sabia que o Mbappé Eu não lembro de colar ser lá. tão... Não era tão certo, não. E estamos fugindo da pergunta É que verdade. eu fiz do É favoritismo verdade. do Flamengo. Thiago Ventura, como é que o Palmeiras vai... Você acha que o Abel será fundamental nesse momento que o mental do Palmeiras, teoricamente, pode estar abalado pro jogo? Fazer uma regressão que eu ia começar a fazer, a gente Sim. acabou se perdendo. Vamos lá. Em 2020, houve a mesma coisa.
2020, o Palmeiras jogou os últimos jogos antes da final muito mal e não conseguiu. Não é nem superstição, é um fato. Pra você ver como ele não consegue mobilizar o time em duas frentes. E aconteceu o que aconteceu. O Palmeiras saiu vitorioso. Em 2021, a mesma coisa. Podem olhar o novembro do Palmeiras antes da final de 2021. É a mesma situação, como se o time... Tá, mas o Palmeiras estava brigando pelo Brasileiro em 2021? Não estava. Pois mas é, que isso mostra ele perdeu um título importantíssimo nesse momento. Você só confirma aquilo que eu falo. Ele não consegue mobilizar o time, a comissão técnica do Palmeiras, para duas frentes. Acho que depois a cobrança foi até maior pra ganhar o Brasileiro do que a Libertadores. Exatamente. Depois que você diz... Depois dos dois títulos. Dos dois títulos, sim. Ah, Porque a expectativa em 2022 a prioridade era o Brasileiro. E o Palmeiras jogou com folgas o Brasileiro. Rodadas anteriores... O Palmeiras perde a semifinal pro Atlético Paranaense. Exatamente. No Allianz Parque, inclusive. No Allianz Parque, exatamente. Então, dali em diante, ele conseguiu focar só no Brasileiro. Se você pudesse escolher, e aí, na verdade, deixa eu fazer essa pergunta antes pro Gustavo. Favoritismo do Flamengo, você acha que entra em campo, não entra? Quando inicia a final, tudo fica pra trás? É um jogo de 90 minutos? Cara, não entra. Favoritismo não entra em campo, a gente sabe disso. Porque essa questão de falar de favoritismo é que tentar empurrar pressão justamente psicológica pro outro time. Tipo assim, porra, eu tenho que ganhar. Entendeu? E assim, o Flamengo realmente, de fato, tem que ganhar, na minha opinião. Mas o Flamengo não é o favorito? Até porque é uma disputa absurda, são 2 tricampeões que vão disputar, querendo ou não, uma hegemonia, pelo menos durante até o ano que vem, como maior campeão da Taça Libertadores da América no Brasil. O Flamengo é o favorito? E, cara, não tem favorito. Não tem favorito. Não é o favorito? Não, eu não acho que tem favorito. Quando a gente fala que o clássico é clássico e vice-versa, seria mais. Não que seja um clássico, mas é por essa linha. Não tem favorito. É um jogo que vai ser realmente. Eu acho que o Flamengo vai acabar controlando mais o jogo, porque é do estilo do Flamengo. O Palmeiras ele vem realmente nos contra-ataques bem forte. E Discordo. O último jogo, pelo menos, foi um pouco assim. Se você né? olhar o Flamengo e Palmeiras até o momento do gol do Pedro o Palmeiras realmente no início teve um ímpeto maior. Só que o Palmeiras não finalizou. O Flamengo achou um gol, né, cara? E até destoou, porque... Mas depois do segundo tempo... Não é achado que não chutão. Aquilo ali é uma jogada trabalhada. Um passe do Rossi acionando o pivô. Tipo assim, não tava jogando nada. Porque o Flamengo não tava no campo do Palmeiras. Até o gol. Quando o Flamengo faz o gol, isso no jogo do Brasileiro. Quando o Flamengo faz o gol... O jogo muda. O jogo começa a mudar então, pro Flamengo ocupar mais o... Só que o Palmeiras já tinha perdido chance também. O Palmeiras tomou o gol, ele continuou em cima, inclusive empata o jogo. Mas aí o Flamengo já melhorou quando fez o gol. Melhorou, mas o segundo tempo aí sim o Flamengo deu uma equilibrada e inclusive foi 3 a 2. Não, segundo tempo o Flamengo segundo tempo o Flamengo já começou muito melhor. Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi avassalador. Então, mas só pra comprovar essa questão de favoritismo, que você vê que o próprio jogador do Palmeiras também se sente confiante a ponto de do Piquerez hoje falar na entrevista que, assim, não, nós somos o melhor time da Libertadores. E, de fato, a melhor campanha da Libertadores era o Palmeiras. Então, quando ele fala isso, ele tá mostrando que eles também têm confiança e que eles não acham o Flamengo favorito. Não, ele fala que tem confiança. Não, mas ele não então, fala que assim, nós somos favoritos. Ele fala nós somos o melhor time da Libertadores. Sim, isso é a mesma coisa, praticamente. Não é. Como não? Não é. Como é que o melhor time não é favorito a ganhar algo? Não é favorito. Ele te disputa normalmente, mas ele não é favorito. É diferente, o contexto é diferente. O que ele diz é que o Palmeiras vai entrar pra competir nas entrelinhas, que é isso que se fala. Quem cantou vitória antes da hora? Quem cantou vitória antes da hora, não. Quem disse e determinou que nós vamos ganhar foi o Flamengo. Mas isso a gente fala porque, como você mesmo no início do programa falou, mas é confiante em si, o próprio Léo soberbo, Ortiz fez como isso. fala. O Léo Ortiz já acabou de falar que foi 2x0, vai ser 2x0 igual o Arão fez. O Léo Ortiz. O jogador dando uma entrevista e o repórter pergunta pra ele, e afinal... Como é que vai ser? Porque como é que se consiste a entrevista? Eles perguntam sobre todos os jogos da Libertadores. Qual foi o placar, ver se o jogador lembra. Eles vão falando. Aí a maioria acerta, erra um ou outro. Quando chega aí a final, vai ser quanto? Ele quer que o jogador fale o quê? 1x0 Palmeiras? Ele pode 2x0 Palmeiras? Normalmente ele... Vamos ver. Então, vai ser um bom jogo. Uma entrevista tem que mostrar confiança. Encontre uma entrevista do jogador do Palmeiras fazendo isso. Não vai achar. E eles tiveram esse não quadro vai achar, lá? Não importa. Você não vai ver. Claro que importa. Você não vai ver o jogador do Palmeiras falando, nós vamos ser campeões. Nós vamos lutar pra ser campeões. Mas se não teve esse quadro, como é que você comparar que o jogador não falaria? Porque entrevista é entrevista. Qualquer um pode fazer essa entrevista. Não, mas pelo menos pra torcida do Flamengo, é o que a gente gosta de ver. A gente quer ver o nosso jogador confiante. Igual o Arão foi confiante em 2021. Acontece, porra. Mas acontece, mas é esse tipo de material que é utilizado. A torcida do Flamengo usar o que tá fazer do jeito que é comum. Sim. A gente sabe que Quem fez esse quadro aí foi a Flá TV?
Cara, então, eu acho que não foi a Flá TV. Eu acho que não foi. Eu não lembro agora. Acho que foi eu acho que foi da Comebol, mas eu tenho que procurar. Realmente, não é a certeza que É, eu a tô falando Comebol aqui, não. TV faz muito conteúdo antes da Então, eu final. acho que foi da Comebol. Pode ter, só pode ter não- sido Com da Comebol certeza TV. podem ter tentado fazer o mesmo conteúdo com o Palmeiras. E não deixaram, de repente. Não deixaram, não chega. Eu não vou falar sobre o resultado, eu não falo. Mas a brincadeira começa falando sobre Então, mas é o tipo de as brincadeira que é desempenho. típica do flamenguista. Sim, do- vai ter. coisa Cara, que tu não vai achar no enfim, palmeirense. mas assim, de fato, é como eu falei. Ele no início falou que ele virou palmeirense porque ele via muito flamenguista, é porque tu tá no Rio e tu não vê muito palmeirense. A Palmeiras tem a quarta torcida do Brasil, né? Então se você estiver em São Paulo, você vai ver muita camisa verde. Só que assim, você citou também que ficou puto, porque o Flamengo tem aquela questão do soberbo, a marra e tal, não sei o quê. E de fato, a gente sustenta assim, até que a gente cria uma O casca. Flamengo é porque- favorito? Flamengo é favorito, vambora. Pronto, gostou? Aí, ó, então tamo aí, lá. ó. Flamengo é favorito. Ah, a gente finalmente vai saiu de cima ganhar. do muro. A gente vai Nossa, ganhar. teve- Vai Eu não ganhar? fico em cima do muro, mas Teve é porque Vai a gente ganhar? tem essa Vai expressão. ganhar? Vamos ganhar essa porra. Vai ser quanto o jogo? O palpite daqui a Porque eu não pouco. sou O palpite cartomante, daqui a sou pouco. vidente, Daqui a mas... pouco. Ou o palpite agora? Não, Vocês que sabem. palpite, Vamos agora, eu vamos de posso- palpite agora. Gustavo César. Não, palpite lembra o tem seu primeiro o Botafoguense e o Vascaíno, Tu depois lembra a o teu gente... palpite Beleza. do outro? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Bom, Igor Valente, quanto que será o jogo Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores de 2025? Ah, eu vou torcer, né? Pra que seja 2x1 Palmeiras, né? 2x1 só? É a União. Gol do Flaco no Não, pô, final? vou torcer pro Flamengo. Pode esperar Não, sentar. porra, mas é a União. Caralho, Ué, ele tá de vai sacanagem. falar o quê? Ele Pô, vai falar que pô, vai assistir. Podia ser 15 de Não. Piracicaba Eu e Flamengo. eu concordo com você, assim, não, realmente. Né? Só que o amigo aqui é botafoguense, só que ele tá criando um nível de rivalidade com o Palmeiras como se fosse o time do Rio. Não, não, Que não, rivalidade? não, não, não. Ele, não tô falando pelo lado do Palmeiras, fica calmo. Não, mas que rivalidade? O botafoguense tenta. Olha só, você pega um Tenta. vídeo. Não, você pega um vídeo lá na entrada do Allianz Parque, ó, fala aí os três times que você mais odeia. Uma galera fala Flamengo, fala Botafogo. Botafogo eu não pega- vejo não, muito, não. Botafogo não. Ser honesto. Botafogo Thiago, bota aí, Eu bota vejo os Quem fez esse últimos vídeos. conteúdo, hein? Quem Eu fez esse vejo, não, Flamengo eu vejo, mas Botafogo... Três eu times. não vejo. Botafogo? Bota aí, pô. Corinthians, São Paulo e depois o Flamengo. Pô, cara, muita gente tá O que botando o mais- Flamengo antes até dos outros aí, sabia? Hoje. Não, é que tem Nos tem desses conteúdos que ele tá falando, eu vejo. tem um aspecto desportivo, porque É, tem claro ilustrado que acaba assim, pegando. mas... Caraca, o moleque ficou revoltado, hein? Deixa Pô, ele. o moleque Tu acha- deixou o programa tu acha de que lado. Corinthians e Flamengo, na final da Copa do Brasil, ficaram torcendo pro Corinthians? Ou então foram indiferentes? Não. O torcedor do Palmeiras queria que o Flamengo ganhasse mesmo. Claro, pô. Entendeu? Então, Claro, só então não vai aí ficar tu vê. comemorando, mas quer mais é que o Corinthians se Exatamente, foda, eu exatamente. entendo. E inclusive Não, foi mas e o o... seu palpite? É, Que você vamos tá lá, aí, fala aí seu palpite. tá procurando Pra final da conteúdo, Libertadores. Mas e o nosso Enquanto conteúdo? isso, e o seu vai. palpite? Vai ser 1x0 Palmeiras na prorrogação. Falou engasgado, tu viu? Gol do Andrés? Gol do Andreas Pereira. Perfeito, Igor. Perfeito. O homem O enredo é o final, né? predestinado a decidir O que vai mais uma garantir Libertadores. a convocação dele O pra cara Copa vai do ser- Mundo. O cara vai se tornar o maior ídolo da história do Palmeiras, dando É, duas capaz mesmo. Libertadores. Não, ele pra- já é um dos maiores, né? Hoje. O Andrés. Thiago Ele e Ventura. Davidson andam lado a lado. Thiago Ventura. Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores de 2025. Quanto que será o jogo? Quem ganhará a Libertadores? 2x1, o gol do desempate de Facundo Torres. Então o Palmeiras começa pela ganhando, o questão do Flamengo último jogo empata. que você Começa. havia explicado, né? Exatamente. Em 2020, Breno Lopes fez um gol antes da final no Campeonato Brasileiro. Em 2021, Daverson fez um gol antes da final no Campeonato Brasileiro. Moleque, se isso aconteceu, Em uma loucura. 2025, Facundo Torres fez um gol pelo Brasileiro antes da final. Facundo Torres vai fazer o gol do título do Palmeiras. É sempre um herói improvável, é sempre um herói criticável. A gente já tá acostumado, já sabe. O torcedor do Palmeiras passou o ano inteiro enchendo o saco que o Facundo é bizonho. Bizonho é muito forte, mas é um cara burocrático. Ele entrará em qual minuto do... Não, aí eu já não sei. Pode ser prorrogação, vai que alguém Mas escorrega ele vai de entrar novo. no lugar de Alguém quem? pode Do Flaco? escorregar de novo, não sei, depende do contexto do jogo. Isso aí não tem como saber. Entendeu? Ele pode chegar e entrar no lugar do Flaco, ele pode entrar no lugar do Veiga, ele pode entrar no lugar... O Veiga, ele tem jogado um pouco mais avançado, né? Ele Isso. sempre foi meio campo, agora ele tá mais mas avançado. nesse jogo de agora, considerando que tem o Flaco e o Vitor Roque, ele joga na meia. Pode jogar pela meia esquerda ou pela meia direita. Gustavo César. Palmeiras e Flamengo. Quem é o mandante do jogo? Palmeiras. Palmeiras e Melhor Flamengo. melhor Final campanha. da Libertadores de 2025. Seu palpite, quem faz o gol? Bom, o Flamengo, o mandante é Palmeiras, mas o Flamengo joga em casa, né? Já Ih, tem um título tem lá. mais- já terá tem mais um torcida? título lá. Isso aí é normal, né?
o Flamengo ganha o jogo, tá? O Flamengo ganha o jogo no provavelmente no tempo normal, tá? Sem prorrogação, provavelmente no tempo normal. O Andrés Pereira escorrega. Ele escorrega. Ele E eu digo escorregou no aqui pra Maracanã, você, né? eu digo aqui pra você, o injustiçado, o mais criticado, Bruno Henrique, esse ano, né? A galera tá pegando no pé do cara. Injustiçado. Vocês estão todos pegando no pé do cara. O gol do título vai ser dele. Injustiçado. O gol do título vai ser dele. Ele foi beneficiado e você ainda Não, teve a injustiçado audácia. que eu digo pela galera criticando ele. O injustiçado que diz no Como o contexto Gustavo é E inocente. na galera Ele criticando, usou essa palavra à na toa. galera criticando Como ele é o inocente. rapaz. Inocente tal qual o então, Bruno assim, Henrique. O Andrés Pereira, ele pode ser, de repente não é um escorregão, um passe errado, coisa. Eu sei que o Bruno Henrique vai pressionar, tomar a Aquele bola passe dele. pra trás, assim, da zaga? De repente, vai. Alguma coisa ele vai fazer de Cara, não era errado. nem pra estar jogando. Inclusive, o Andrés Pereira escorregou contra o Flamengo, né? Batendo uma Sim. falta. Então, tu vê que ele tem esse costume de escorregar. Ele pode escorregar, e eu acredito que isso vai acontecer, e o Bruno Henrique fará o gol do título, tá? E o primeiro Quanto gol... que vai ser? no gol do 2 a 0? Arrascaeta. Cara, eu tô mais pelo um 3x1. Eu tô mais pelo um 3x1. Eu digo gol do título que é o que sacramenta, né? Mas eu tô mais pelo um 3x1. Não tô muito nesses placares apertados. Pedro assim, joga ou não joga? Pedro não joga, né? Assim, eu Ele não confesso ele a viajou? você, Ele viajou, né? Viajou. Bom, Paulinho, Eu confesso- o Paulinho viajou, mas Viajou. ele tá... não segundo o joga departamento também, não, médico, cara. ele Ambos tá viajaram só liberado. mais pra- Não, mas o Paulinho tá liberado, É verdade, pô. verdade. Paulinho tá foi liberado. mas ele tá liberado, mas é blefe. Será que é Eu blefe? queria muito Cara, que ele entrasse, óbvio ele, que ele é. seria Eu o também, diferencial vem pra sem O mim. Vascaíno, ritmo nenhum. Paulinho. Perfeito. Mas Então, ele- assim, o Pedro, eu até tive uma pequena esperança quando assim, o Flamengo vai tentar, não sei o quê, mas, cara, tipo, é muito difícil. É muito difícil. E porque pode ele ferrar a não é- carreira, o restante de carreira dele, né, cara? mas Se aí, forçar. sim. Aí Que isso, é os trancadão. médicos, os Tem um médicos mundial, têm que ver pô, isso, se não ganhar. sou eu. Não, mas É, o Pedro não mas vem Mas o agora, Pedro ele não vem vem. depois. Ele Se é só ele pro não ano que entrar vem, agora, ele não entendeu? entra depois. Assim, mas assim, uma coisa que fica. Uma notícia boa para os flamenguistas é que o Pedro ele ficou fora esse período e o Flamengo também conseguiu se encontrar. Não que seja condicionado a ele, porque o Flamengo vinha bem com ele. Aí ficou mal sem ele, mas depois conseguiu arrumar um jeito de Mas jogar sem ele. E ganhou os jogos Mas agora. o Flamengo tá voando. Cara, o Flamengo, nesse último jogo, é porque vocês não gostam dos termos que eu uso, né? Mas a gente não vai falar da última rodada aqui, mas o Flamengo não jogou nem um pouco pra perder ou empatar com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chegou, sei lá, 3 vezes, fez o gol ali num contra-ataque, o Emerson Royal foi, porra, o Dudu acabou com ele ali no lance. Não, como E- eu vi o jogo, tipo assim, O Flamengo amassou, pô. o Atlético foi. Não achei que o Flamengo. O Atlético tava melhor, só que depois quando o Flamengo entrou com os titulares, aí. O Flamengo teve chance só no primeiro tempo, de pelo Ó, menos Léo ali Pereira. com o Samuel. Que Léo Pereira? Léo O Pereira Léo Pereira perdeu. foi embaixo da trave, de fato, Então. mas só o Samuel Lino, 3 defesas do Everson. Ah, mas e aí? Na o pequena O área. Atlético tava chegando Na também, pequena pô. área. Chegou as 3 vezes que eu te falei. Pô, E no só no primeiro jogo tempo. todo. Não, No isso foi no jogo- jogo. Tô falando no primeiro tempo. Pode Segundo procurar tempo, aí. o Flamengo Pode foi melhor. procurar. Pode Flamengo procurar. e Palmeiras, o Flamengo amassou o Palmeiras? Que foi... Aqui, no jogo. cara, eu acho Dentro que o da jogo. sua ótica. Eu acho que você foi bem quando você comentou. O Palmeiras de fato começou o jogo um pouco melhor. Acho que começou com uma rotação até acima do Flamengo no jogo. Por isso que conseguiu pressionar mais ali. Eu acho que o Flamengo não esperava o Palmeiras marcar tão forte aqui. Né? Porque o Palmeiras não costuma vir no Maracanã e marcar o Flamengo em cima. Nos últimos anos sabe que o Abel não fez isso. E eu acho que pegou talvez de surpresa nesse ponto. Então o Flamengo estava preparado para essa pressão, acabou tomando uma pressão ali. Se eu não me engano, foi aos 11 que saiu o gol do Pedro. É alguma coisa assim, é rápido. O primeiro gol do Foi Flamengo logo sai no rápido. início, assim? Não, Foi, acho que pô. foi um pouco Palmeiras- mais demorado. mas até saiu o gol do Pedro, de fato, o Flamengo ainda não tinha tido só uma chegada, que foi, acho que, com o Carrascal. E É, tipo, depois o Palmeiras chegou e o Flamengo chegou logo depois, aí depois voltou só a dar Palmeiras. Aí depois o Flamengo realmente faz o gol com o Teve o Pedro. lance do pênalti que não foi Procura dado, aí, o Jorginho fez o procura aí pênalti. só que ó, o Empurrou tempo o do gol do Gomes. Pedro. É, Foi por Thiago? aí. O Jorginho empurrou o Gomes e o árbitro não deu pênalti porque ele Empurrou, amarelou. cara. Que empurrou. E, Pô, bom, até onde eu sei, quando você corre atrás de alguém que tá indo no para, sentido ele se oposto projeta já pra frente pra cabecear e o outro projeta o ele braço, não empurrou esse assim, movimento cara. não se é. Ele, se ele pular no braço e tiver Esse encostado nele, meu movimento braço vai não fazer é. assim pra frente junto com Esse ele, cara. movimento não é. Não foi pênalti Tá aqui, ó. bom, entendi. Não foi pênalti. Mas O- enfim, a sua pergunta, terminando de É. respondê-la, eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras foi no início melhor, depois o jogo, quando o Flamengo, quando fica 1-1, eu acho que os dois times ficam parelho. equilibrados, exato. Depois o Flamengo acaba realmente tomando conta do jogo, e eu acho que o segundo tempo o Palmeiras não conseguiu fazer nada. O Flamengo só controlou o jogo, tanto que o Flamengo no finalzinho do jogo, já por estar 3-1, dá um relaxamento total, e vocês fazem aquele gol no último minuto lá, de um relaxamento total do Flamengo no jogo. Mas, Gustavo César, o Palmeiras estava a 3 pontos na frente Sim. neste brasileiro. Sim. O Palmeiras pipocou no brasileiro, Gustavo? Pipoca, estouro. Cadê? Tem um som desse estouro de pipoca aí. O Palmeiras pipocou. Cara, porque assim, foi pela questão do
dos adversários, né? Por mais que você, nesse momento do campeonato, você pega um rival que tá na zona de rebaixamento, você pega um adversário que tá na zona de rebaixamento, e você não ganha, você disputando o título, é um tropeço absurdo. Mesmo que não tenha perdido, empatou com vitória, é um tropeço absurdo. O Santos até releva um pouco pelo fato de ser um clássico. Mas ainda assim, quando você pega na zona de rebaixamento, se você tá brigando pelo título, significa que o teu time é muito melhor. Por mais que o clássico deu uma equilibrada. Então o Palmeiras de fato pipocou ali, e o Flamengo é o jogo que chega a ganhar. Inclusive no último jogo agora, o Palmeiras foi o time reserva ainda, o Flamengo começou perdendo, né? Na sua opinião, o Atlético Mineiro é melhor, pra mim não. Mas se o Palmeiras de repente tivesse com o titular, o Flamengo não ganhou o jogo, o Flamengo empatou. Poderia ter encurtado a diferença, entendeu? Inclusive, Só que é um ponto muito criticável. então, e assim, a desistência E o Palmeiras todo- começou e assim, ganhando. e todo mundo sabe como o Atlético Mineiro trata os jogos contra o Flamengo. E ainda mais que era a chance de título do Flamengo Na na casa Arena deles MRV, e seria o Isso só segundo. confirma o aspecto Então, que eu assim, falei, que o Abel ele não consegue, a comissão não consegue Tu acha que é mobilizar. algo europeu isso? Não sei se é algo europeu, mas ele não eu sei que é do Abel. Se é algo europeu, eu confesso que eu não teria esse know-how pra dizer. É. Mas com certeza não tem. Só mostra que ele não consegue ter mobilizar as duas frentes com concentração. O Palmeiras pipocou, Thiago Ventura? Não no acho brasileiro? que pipocou, não. Eu acho que Cara. é que pipoca é diferente. Porque talvez se o Palmeiras tivesse com uma vantagem Só maior. dependia dele, cara. Mas se o Palmeiras tivesse. Você tinha três pontos que ele falou, além da vitória a mais. A gente, mesmo com o número de pontos, a gente não passaria vocês. Sim, mas são você- dois. Duas rodadas pra passar. Sim, São exato. 2 rodadas pra passar. Pra pipoca, pra mim, eu precisaria ter, assim, o Palmeiras ter uma vantagem maior e ter deixado de mão. Eu não- acho que essa vantagem, a qualquer momento, isso poderia acontecer. O Flamengo ganhar um jogo, o Palmeiras perder outro. É que o problema é que o Palmeiras entrou em declínio. Eu não acho que é uma pipoca. Eu acho que o Palmeiras foi mal, mas não vejo como pipoca. eu não. acho- Já vivi. Pipoca pra mim foi 4-3 Ali foi absurdo. do Vasco Ah, tá. na Mercosul. Porra, chorei nesse jogo. Achei que eu você não ia ia falar falar outro do 4x3. Também, esse também foi uma pipocada, porque resultou na pipocada máxima. Mas pra mim, assim, virar você terminar um jogo, um primeiro tempo, ganhando de 3-0 e tomar o 4-3, Com um jogador a mais. é pipocada. É pipocada. Isso sim, pra mim é uma coisa mais assintosa, assim. No contrário, é do jogo. Pô, mas um jogo ali, o Botafogo em 2023, por exemplo, ele realmente pipocou. Pois é, porque Porque são vários jogos. Porque você tá Vários pegando, jogos você tá com- pegando a pipocada Não é o do caso jogo do em si, né? Palmeiras, gente. O Palmeiras tinha dois Eu também- jogos de mas eu vantagem. também acho. A Eu também diferença acho. é que o Botafogo chegou a ganhar esses jogos, estar na frente desses jogos, tomar gol no final desses jogos, depois do jogo do E a Palmeiras. vantagem do Pô, o Botafogo Palmeiras era jogou, maior. conseguiu também. ganhar do Foi Vitória derretendo. rebaixado em casa, Sim, pô. mas o Rebaixado não, que Vitória ainda É, tá. porque a Vitória tá brigando. Vitória tá Olha brigando. aí. Ah, virtual Torcida do rebaixado. Vitória. Virtual Não, mas é rebaixado. Pô, diferente. eu acho que é mais fácil o Santos cair que o Vitória. Não, o Fortaleza eu acho que é mais Fortaleza fácil de tá livrar. na mas boa né? fase mas eu agora, tô né? falando de uma. São 4. Sim, É. 4. Sim. Sim. Esporte, São Juventude. 3, né? Que Esporte e Fortaleza. Esporte, Juventude, Fortaleza. E aí fica. Entendeu? Por isso Eu que acho que o falo Fortaleza vai cair, então. Então o Palmeiras não pipocou, Thiago. Eu acho Thiago que sabe o Ventura. que fez ele desistir? Fraquejou, mas... Eu acho que sabe o que fez ele... Fraquejou, porque, pô, como é que não ganha? Fraquejou. O novo termo pra pipocada. Não, passa novembro inteiro Em sem São ganhar, Paulo pô. chamam de fraquejo. É. Eu acho que o que fez ele desistir foi uma coisa que o Palmeiras aplaudiu, a instituição Palmeiras aplaudiu no início, que foi o calendário, a troca do calendário da CBF, por causa da Copa do Brasil e tal. Eu digo isso pelo fato de o Palmeiras disputar, por causa que teve que inverter, né? O jogo foi com o Vitória Atlético mesmo, né? Mineiro. Não, o Atlético Foi o jogo do Vitória invertido invertiu. com o do Atlético Mineiro. Isso. E aí o Palmeiras, o último jogo do ano do Palmeiras em casa foi isso que agora, passou, aham. entendeu? O antes do Grêmio, né? Antes do Grêmio. E agora vai ter mais 2 fora de casa. Então, assim, ele falou, cara, Mas não foi isso que tirou eu o título acho do que é Palmeiras, mais não. por aí. Não, não foi isso, mas eu digo, até ele tem- falar na entrevista que já Mas era. aí é o método do Abel pra desvirtuar o tema Tirar a e pressão. tirar o foco. Porque a própria Leila Pereira confirmou isso em entrevista hoje, eu acho, se não me engano, ontem. Que teve um evento na CBF que falou. Foi incapacidade do Palmeiras. Fim. Isso aí, inclusive, contrariou o que o próprio Abel falou, hein? É porque Você não o acha que- que pode ter tido uma rusga ali entre os dois? Pode ter havido um Porque o Abel nível- chega e fala, não, a arbitragem foi É que determinante. é que vocês levam Aí muito a em Leila consideração Pereira que o vai lá Abel e fala que ele... A gente Vocês não levam muito conhece em o Abel. consideração. São 5 É anos. tudo tendo mental, né? esse- Tudo Não vou dizer proposital. mental, eu acho que é premeditado. A ideia Tem um é intuito, né? despressurizar, a ideia é focar nele, ao invés de falar que o time está jogando mal, o time largou o brasileiro, por quê?
Aí ele começa a culpar a CBF, calendário, Ele só não faz uma autocrítica, né? Tira o foco Não, e a ele pressão faz- dos não jogadores. pública, né? A a sua pressão dos jogadores. a sua- Essa é a ideia. a sua É o método que afirmação- ele faz há 5 anos, gente. Não é A nova. sua afirmação eu sei que não, porque ele deve ter visto também. Hoje saiu a informação. Pelo menos ele dando a entrevista que praticamente ele tá renovando com o Palmeiras, entendeu? E Não, falando ele até da- renovou. Pô, mas olha aqui, Renovou. renovou, né? Bom, Não, ele não Gabriel assinou papel Carmo, nenhum. Palmeiras perdendo a Libertadores.